Tome o assento, amados. Os que trouxeram Bíblias, localizem 1 Samuel, capítulo é o de número 20, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 20. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer ao Senhor Deus pelo privilégio de se reunirmos para juntos cultuarmos ao Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele é em nossas vidas. Eu gostaria de agradecer ao Senhor pela salvação das nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados e por nos fazer moradias e habitações do Seu Santo Espírito. Alguém agradece ao Senhor por esses motivos? A minha gratidão por estar nessa casa de oração e sendo grato, quero agradecer a Deus pela vida do anjo desse campo, pastor Argemiro, sua esposa irmã Juracir, e também louvar a Deus pela vida do pastor Leandro, sua esposa irmã Ana, que nos recebeu com muita alegria, muita comunhão na sua residência, e me senti honrado em poder estar e ouvir as experiências do pastor Leandro. É uma alegria. Também agradecer a Deus pela vida do pastor Isaac, que está na direção do culto, e cumprimentando o pastor Isaac, cumprimento a todos os obreiros desta casa. Gostaria que todos vocês recebessem a saudação do nosso querido pastor Percy e da sua esposa irmã Roseli Fontoura. Os irmãos recebem. Também transmitir aos irmãos as saudações dos meus pastores presidentes, pastor Paulo Bonari, sua esposa irmã Ivone. Eu sou ovelha, sou pastoreado, me sento nas terça-feira e eu ceio todo mês e sou dizimista também, irmãos. Então, gostaria que os irmãos recebessem as saudações dos meus pastores, amém? A minha esposa não pôde estar, sempre está comigo, sempre viajamos juntos, pregamos juntos nas madrugadas, aos moradores de rua já há 10 anos, fazendo trabalho nas madrugadas e nas casas de recuperações, cadeias, presídios. Mas Deus nos deu um fruto temporão, nasceu a sementinha Radassa e ela está com 30 dias. Não parece com o avô, o evangelista Gilmar não parece, graças a Deus, parece com a avó, a irmã Beth, e por esse motivo ela não vem, mas também enviou saudações aos irmãos, amém? Quero agradecer a Deus pelo meu sogro, evangelista Gilmar. Ele ensina calado, irmãos. O seu testemunho de vida inspira toda a família a servir a Deus. É um homem muito usado por Deus, nos dons de Deus, e um obreiro fiel e obediente aos seus pastores. Ao presbítero Ivo, esse homem de Deus, militar reformado, Deus abençoe. É uma alegria, viu, meu amigo? Queridos, eu estava relutando aqui com o Espírito Santo. Nós estamos comemorando a Semana da Oração, e foi um pedido da nossa convenção geral que em todos os campos do Brasil se falassem durante a semana sobre orações, porque é a Semana Nacional de Oração. E eu, como servo obediente, coloquei no meu coração, vou falar sobre orações. Mas quando o grupo de louvor começou a ministrar ali em cima, o Espírito Santo mandou eu fechar o esboço, e ele me disse ao meu coração que é ele que quer falar e não o meu esboço. Então quero convidá-los a lermos 1 Samuel, capítulo de número 20, por favor. O versículo é o de número 18. Capítulo 20, versículo de número 18. Os que encontrarem, confirmem dizendo glória a Deus. E disse-lhe Jonatas. Quem foi que disse? Quem falou? Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento
se achará vazio. Eu gostaria que toda a igreja repetisse dizendo: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Só mais uma vez para você decorar, agora diga bem forte: amanhã é a lua nova. Pois bem, queridos, nós estamos diante de um costume ou um cerimonial que começou a ser observado pelos hebreus no período das peregrinações. Foi exatamente no período das peregrinações que Deus chamou o seu servo Moisés sobre o alto de um monte, livro de Êxodo, capítulo 19, para entregar a sua lei ou os seus mandamentos. Porém, enquanto o Senhor se manifestou sobre o alto de um monte, e ele mesmo esculpiu na rocha os seus mandamentos, entre os mandamentos do Senhor estava uma aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. Em Êxodo capítulo 20, versículo 8, o próprio Senhor escreveu na rocha dizendo: lembra-te do sábado para guardá-lo e para santificá-lo. Porém, para que não houvesse uma errônea interpretação desta aliança que o Senhor estava fazendo com os descendentes de Abraão, como nós vemos nos dias atuais, muitos debates nas redes sociais: eu devo ou não devo guardar o sábado? Quem já ouviu esses debates nas redes sociais? Porém, para que não houvesse uma errônea interpretação, o próprio Deus, ele explicou por que estava fazendo esta aliança. Depois, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele ratifica a explicação que o Senhor faz, pois a epígrafe do capítulo 4 aos Gálatas diz: o Evangelho isenta a igreja de guardar a lei. O versículo 9 e 10 diz que a igreja não observa nem as festas de tabernáculo, nem os sábados e nem luas novas. E Jesus, quando pede que João escreva à igreja de Filadélfia, no capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 9, ele diz: João, escreve aí que tem algumas pessoas dentro da igreja se dizendo ser judeus e não são. Eles são mentirosos, porque para Deus existem 3 tipos de povos: os judeus, a igreja e os gentios, e cada um cumpre o seu papel segundo a vontade permissiva do Senhor. Pois bem, para que não houvesse uma errônea interpretação, o próprio Deus também escreveu na rocha dizendo: porque em 6 dias trabalhou o Senhor seu Deus, criando todas as coisas, e ao 7º dia descansou de todo o seu trabalho. Então, quando os hebreus começaram a santificar o sábado, ainda durante as peregrinações, era como se os hebreus fizessem uma declaração pública dizendo: tudo que existe diante dos nossos olhos é fruto do trabalho do Senhor no passado. Porém, quando eles começaram a observar o sábado e coincidiu que a lua nova nasceu exatamente no primeiro sábado do mês, ali nasceu um dos costumes mais antigos entre os judeus, chamado de Festa da Lua Nova, que poderia acontecer 2 ou 3 vezes no ano, dependendo do calendário lunar. Como era a festa da Lua Nova, pastor André? Quando a Lua Nova nascia no primeiro sábado, então os hebreus estendiam mais 3 dias de guarda, domingo, segunda e terça-feira, e realizava a festa que, segundo Números, capítulo 10, versículo 10, ninguém poderia entrar nessa festa com o semblante caído ou com o coração entristecido, mas todos que viessem à festa da Lua Nova deveriam entrar sorrindo na festa, porque
quando ouvisse o soar das trombetas, os hebreus deveriam sorrir uns para os outros e declarar em alto som, dizendo: o nosso Deus permanece no meio do seu povo, trabalhando por eles. Então veja a simplicidade do texto. Guardando o sábado, declaravam: Deus trabalhou no passado. Observando a lua nova, Deus permanece trabalhando no meio do seu povo. Isto foi observado durante todos os anos das peregrinações. Porém, quando Deus recolhe seu servo Moisés sobre o alto de um monte, um substituto é levantado, seu nome é Josué. Josué, ele recebe a árdua tarefa de tirar os hebreus do período das peregrinações e conduzi-los para o período da colonização da terra da promessa. Todos os anos que Josué liderou a colonização, Josué também observou e celebrou a festa da lua nova. Todos os juízes que vieram pós-seguinte, que temeram ao Senhor, também observaram e festejaram a festa da lua nova. Porém, quando nós chegamos aqui no livro de 1 Samuel, nós encontramos a nação de Israel já estabelecida, porém passando pela maior mudança de todos os tempos e de toda a história, porque é exatamente aqui que Israel está deixando de ser uma teocracia e iniciando o período da monarquia. A teocracia foi o período em que o próprio Deus governou o seu povo através dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Porém, agora o povo estava rejeitando o governo de Deus e pedindo um monarca conforme as nações vizinhas à sua volta. É bem verdade, pastor Leandro, que quando nós lemos o versículo em que Deus desce para falar com Samuel, a primeira impressão que nós temos é que o povo era mau, porque Deus desceu e disse: Samuel, não entristeça o teu coração, Samuel, pois este povo não está rejeitando a ti, mas está rejeitando a mim, o Senhor seu Deus, para que não reine sobre eles. Quando nós isolamos o versículo sem o contexto, a primeira impressão que nós temos é que o povo era mau, mas na verdade o povo não era mau. Era um conjunto de consequências que estavam acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo, que estava levando o povo a gemer e chorar na presença de Deus. Relembrando, o sacerdote, que era responsável pelo culto da casa do Senhor, havia perdido a sua audição espiritual e a sua visão espiritual, e ele já não ouvia a voz de Deus e não via a glória de Deus dentro do templo. Pior do que isso, a Bíblia diz que nesse período a lâmpada ou as lâmpadas estavam quase se apagando, porque os sacerdotes vinham para o culto, acendiam as lâmpadas na hora do culto, depois retornavam para os seus lares e as lâmpadas iam quase se apagando. E a Bíblia diz, no livro do Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8, que todo aquele que é chamado para o altar da casa de Deus deve manter a sua lâmpada acesa 24 horas por dia na presença de Deus. Às vezes, a lâmpada até acende quando a gente chega aqui, mas a lâmpada tem que permanecer acesa lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você mora, porque você é a luz do mundo e reflete a glória de Deus em um mundo em trevas. Pior do que isso, as lâmpadas estarem quase se apagando, a Bíblia diz que este sacerdote estava preparando seus filhos para substituí-los como sacerdotes, mas a Bíblia diz que os meninos eram prostitutos, irmãos, e prostitutos às portas da casa do Senhor, e levavam muitos a tropeçarem na fé. Pior do que isso, uma guerra se estabeleceu entre Israel e os filisteus, e a Bíblia diz que os prostitutos, disfarçados de crentes adoradores, colocaram a arca do Senhor nos ombros e foram para a guerra. Dá para entender um mistério desse, pastora Ana? Prostitutos disfarçados de adoradores indo para a guerra. E às vezes Deus vai permitindo umas guerras, irmãos,
só para tirar a máscara de quem insiste em brincar dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que eles perderam a guerra, os prostitutos foram mortos, a arca do Senhor foi levada para uma nação pagã, e a Bíblia diz: a glória de Deus retirou-se da nação de Israel. E é por causa disso que o povo está gemendo e chorando na presença de Deus e pedindo um monarca como as demais nações vizinhas à sua volta. As orações foram ouvidas e um homem foi escolhido, seu nome, Saul. E é bem verdade que nós, os oradores do altar, quando nós falamos sobre Saul, nós falamos sobre o final do seu reinado, quando ele desobedeceu e não se arrependeu dos seus pecados. Mas é importante dizer aqui nesta noite de domingo que Saul fez coisas grandes para a glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, quando ele está em obediência à sua liderança espiritual de caminho ao sacrifício, ele foi cheio do Espírito Santo e foi transformado em um outro homem. Mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado por Israel, porque segundo o que lemos, ele era o homem mais lindo de Israel. Ele parecia o pastor Leandro. E aí eu não sei se foi ciúme, se foi dor de cotovelo. Eu sei que não aceitaram o governo de Saul. Ele voltou para o campo e foi trabalhar com os bois do seu pai. Exatamente um ano depois, quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Um ano depois, o rei mais perverso da Bíblia Sagrada, seu nome é Naás, e esse rei ele era tão perverso, quando ele invadiu uma cidade, a primeira coisa que Naás fazia, ele mandava reunir as crianças recém-nascidas e mandava degolá-las diante dos seus pais. Depois Naás reunia as mulheres grávidas em praça pública e queimava as mulheres vivas, como sinal que ele não teria misericórdia de quem não se sujeitasse ao seu comando. E a Bíblia diz que este rei perverso reuniu seu exército sanguinário e da noite para o dia ele sitiou as fronteiras de Jabes-Gileade. Quando amanheceu o dia e o povo viu o cerco que acontecia nas fronteiras, eles temeram ao extremo, se assustaram, apresentaram-se ao rei Naás e disseram: ó rei, não faça guerra conosco, não mate as nossas crianças, não queime as nossas mulheres, pois nós serviremos a Naás e tributaremos impostos anualmente, tão somente não faça guerra conosco. Quando Naás percebeu que o povo estava aterrorizado pela presença do seu exército, ele se levantou arrogante e soberbo e disse: então, todo homem vai arrancar o seu olho direito publicamente na minha presença, como sinal de servidão ao meu comando. Quando ele pediu que os homens arrancassem o olho direito, a Bíblia diz que os anciões se levantaram e disseram: ó rei, dai-nos 7 dias para que oremos ao Deus de Israel. E se durante 7 dias o nosso Deus não responder às nossas orações, então todo homem arrancará o seu olho direito e serviremos ao rei Naás. E eles oraram. E a Bíblia diz que durante 7 dias eles clamaram, mas os céus não responderam às orações de Israel. Mas ao 7º dia, olhem para mim, Saul está vindo lá do campo atrás dos bois do seu pai. E quando Saul chegou na aldeia e viu os anciões chorando, se humilhando e jogando cinza sobre a sua cabeça, Saul olhou para os jovens e perguntou aos jovens: por que os anciões choram e se humilham diante da presença do Senhor? E os jovens informaram a Saul o cerco que estava acontecendo nas fronteiras de Jabes-Gileade. Então a Bíblia diz que Saul se colocou de pés no meio deles, invocou ao Senhor, e o Espírito de Deus desceu sobre a face da terra. Ele foi cheio do Espírito Santo e rasgou os bois do seu pai com a própria unha, e enviou um pedaço de carne a cada tribo de Israel por um mensageiro, dizendo: o homem que não se levantar para a guerra do Senhor, assim se fará o seu rebanho diante de Israel. E a Bíblia diz que o terror
e o temor de Deus caiu sobre a face da terra. E naquele dia levantaram-se 340 mil homens para a guerra do Senhor. Saul marchou à frente deles e Naás não quis guerrear. E enquanto Naás fugia, Naás gritava em alto som para o seu exército, dizendo: não façamos guerra, pois o Deus de Israel está no meio do seu povo. É nesse período, irmãos, que Saul ele começa a governar Israel. E quando ele começa a governar, a primeira coisa que ele faz é estruturar o exército de Israel. Quando Saul estrutura o exército, a Bíblia diz que ele marcha para as fronteiras e começa a reconquistar as cidades que foram tomadas pelos adversários no período da desobediência dos juízes. E agora Saul vai reconquistando as cidades e as fronteiras de Israel vão se expandindo segundo as promessas que estavam determinadas por Deus sobre teu povo. E é nesse período que tudo está dando certo. Saul também santificava o sábado, e quando ele santificava, Saul estava declarando: tudo que existe diante dos nossos olhos é fruto do trabalho do meu Deus no passado. Mas Saul também festejou a festa da lua nova, e quando ele festejava, ele sorria e gritava em alto som para todo mundo ouvir: o nosso Deus permanece no meio do seu povo, trabalhando. Irmãos, eu fiquei arrepiado aqui, eu vou repetir esse negócio aqui. O nosso Deus, ele permanece no meio do seu povo. Nós passamos pela pior pandemia que o mundo já viu. Eu sepultei um irmão com 44 anos, tesoureiro de um campo, e durante a pandemia eu vi muitos líderes covardes abandonar os seus liderados. Mas o Deus da igreja, oh glória, permaneceu no meio dela, trabalhando pelo seu povo. Quantos dão o primeiro glória só porque Deus permanece? Demanda facianda, demanda força, menefaci, planta folga da gabaça, da lava chamanda como na súbia. Porém, queridos, começando a mensagem agora, dessa introdução para que os irmãos entendessem, Saul, ele vai ser o primeiro líder a mexer na festa da lua nova, que já era tradição, já tinha mais de 800 anos, e ele vai ousar mexer na liturgia da festa. O que é que Saul vai fazer? Saul vai mandar preparar uma grande mesa. Olhem para mim, senão você não vai entender. Ele vai mandar preparar uma grande mesa na sala do banquete, vai colocar cadeiras em torno da mesa, e ele vai elaborar uma lista de convites e vai convidar os homens de honra da nação para sentarem-se em torno da sua mesa durante a festa da lua nova. Saul ia honrar os homens de honra, homens que deixaram rebanhos, homens que deixaram as vinhas, homens que deixaram a agricultura, renunciaram tudo para trabalhar para Deus. E agora Saul ia honrá-los publicamente, mostrando que vale a pena trabalhar e ser fiel ao Senhor. Porém, quando nós chegamos aqui no capítulo 20, irmãos, nessa festa do capítulo 20, um novo nome vai ser inserido de última hora na lista de convites do rei Saul. E sabe qual é o nome que vai entrar na lista? Davi. E sabe como é que Davi entra nessa lista, irmãos? Exatamente no dia em que Saul passou a ser relaxado com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Porque enquanto Saul foi zeloso e obediente àquilo que Deus lhe confiou para fazer, o Senhor lhe confirmou todos os dias diante do seu povo. Mas no dia em que Saul deixou o diabo enganar o seu coração,
e passou a ser relaxado com aquilo que Deus havia lhe confiado, sem que ele pudesse perceber. Lá no campo, o substituto já estava sendo levantado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo vai falar aqui nessa noite. Porque enquanto nós formos zelosos com aquilo que Deus nos confiou para fazer, o Senhor nos confirma todos os dias dentro da sua casa. Mas no dia em que nós deixarmos o diabo enganar os nossos corações e passarmos a sermos relaxados com aquilo que Deus nos confiou para fazer, sem que nós possamos perceber, lá fora, os substitutos serão levantados, porque esta obra vai avançar até o arrebatamento da igreja, e ninguém vai impedir o que Deus vai fazer por ela. Irmãos, eu não sou ninguém para dar conselho para ninguém. Vocês têm seus pastores, seus obreiros e seus professores, e eu não sou ninguém para aconselhar ninguém. Mas se eu pudesse, como um irmão em Cristo, te dar um conselho, eu te diria assim nesta noite: não brinque com aquilo que Deus te deu para fazer. Não é fardo, não é tarefa, é privilégio trabalhar para Deus na sua obra. Eu sei que vai acabar o culto aqui, os irmãos são da escola bíblica, os irmãos são bons de Bíblia, e os irmãos vão me pegar lá na porta e vão dizer: mas pastor André, ele continuou ainda reinando por 17 anos, ele continuou sentado na cadeira com a credencial no bolso. Eu também concordo com você, ele continuou sentado e continuou com a credencial, só que sem a presença do Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta nesta noite: do que vale termos cargos na casa do Senhor e não termos mais a presença do Espírito Santo? Eu prefiro ser o porteiro da igreja, mas ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu prefiro ser o faxineiro que lava o banheiro, mas ter a presença de Deus na minha vida. Quem tem a presença aqui nesta noite, se manifeste dando glória ao nome do Senhor. Que eu vou falar aqui, eu já vi Deus rejeitar gente grande no Brasil. Eu já vi gente grande nessa nação ser rejeitado, porque brincou com aquilo que Deus deu a ele para fazer. Irmão, eu vim dizer para você: zele do dom que Deus te deu. Quem dá glória a Deus pela chamada que tem aqui nesta noite? Deus desceu e disse: Samuel, até quando você vai insistir com Saul? Eu dei tempo para ele, Samuel. Faz tempo que eu estou insistindo com ele, Samuel. Mas ele insiste em brincar com aquilo que eu dei em suas mãos. Ele não leva a sério aquilo que eu confiei a ele. Já foram muitas oportunidades, Samuel. Já falei várias vezes com ele, mas ele insiste em ser relaxado. Deixa ele para lá. Enche o teu vaso de azeite e venha. Vamos à casa de Jessé. Eu já escolhi um rei. Quando Samuel chegou lá e deu notícia ao pai,
O pai, irmãos, emocionado pela notícia que recebeu. Imagine, o profeta dizendo que um dos seus filhos vai ser assunto ao trono e vai ser o segundo monarca da nação. Emocionado, ele chamou os seus filhos de melhor aparência e fez o moço passar diante dele. E quando o moço bonitão passou, começou um diálogo entre os céus e o coração do profeta, e mais ninguém na casa ouvia, a não ser o coração do profeta. Porque quando o moço passou, bonito, ele disse no seu coração: certamente está diante dos meus olhos o homem a quem Deus vai ungí-lo como rei sobre a nação de Israel. Levantou-se com um vaso de unção nas mãos, e os céus disseram: Samuel, vai cometer o mesmo erro? Vai cometer o mesmo erro? Vai continuar olhando para a aparência? Eu conheço o coração. Eu sei quem é fiel na minha presença. Não quero estar rejeitado. Digam todos: rejeitado. O texto diz que ele estava rejeitado. Não é que Deus não quis, ele estava rejeitado. Passou o segundo, rejeitado. Terceiro, rejeitado. Quarto, rejeitado. Quinto, rejeitado. Quando todos foram rejeitados, surge a pergunta: acabaram-se os teus filhos? Ainda falta o menor. Pergunta para os irmãos da escola bíblica: Davi estava onde? Ó, pastor, nós temos 2 Pilatos aí que lavaram as mãos, hein? Diz que não tem resposta. Davi estava onde? Fazendo? Os irmãos não vão ficar tristes se descobrirem que isso não é verdade, né? Nós estudamos em 2006, segundo trimestre da escola bíblica, lição comentada pelo Claudionor de Andrade, quem lembra? Salmos messiânicos. Estudamos os salmos de Davi, que prefigura os sofrimentos messiânicos de Cristo na cruz do Calvário. Os irmãos lembram o primeiro salmo que nós estudamos? No segundo trimestre de 2016? Salmo 69. E nós aprendemos com o Claudionor de Andrade que este salmo Davi escreveu no dia da consagração. E ele conta no salmo o que foi que aconteceu naquele dia. Quando a notícia chegou que alguém seria ungido a rei, os irmãos acusaram Davi de furtar um bem da sua casa, arrastaram Davi para fora, levaram ele até um ribeiro de águas, jogaram na parte da lama e começaram a pisar na sua cabeça para matá-lo afogado no meio da lama. E no verso de número 4, na parte C, ele começa a dizer assim: Senhor, restitua o bem que eu não furtei. Mas no verso 7 ele diz assim: em silêncio eu suporto as afrontas e as mentiras dos meus irmãos. No verso 8 ele diz: e como um estranho eles me colocam diante da minha casa. Mas ele prossegue dizendo: todavia eu prefiro confiar no Senhor, justo juiz dessa terra, que conhece todas as palavras que saem da boca dos homens, e quando se levanta para julgar com retidão, pois diante de seus olhos está uma balança justa, e nunca tomará o ímpio pelo justo, e nem o justo pelo ímpio, mas julga com retidão os homens da terra. Manda chamar Davi. É por isso, irmãos, por favor, é por isso que você entende agora, quando Davi chega na casa, e o profeta vai se levantar para ungir Davi, e quando ele se levanta para ungí-lo, os céus gritam: não faça isso, Samuel, não unja ele em qualquer lugar, unja ele no meio dos irmãos. Eu vou levantar ele no meio de quem quer matá-lo, eu vou levantar ele no meio de quem não acredita nele, é no meio dos irmãos. E aí quando Davi dobra o joelho, irmãos, olhe para mim, e o profeta vira o vaso de unção, e a primeira gotinha de azeite toca a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, aí voltou para o campo para trabalhar e para cuidar das ovelhas de seu pai, porque homens cheios do Espírito Santo, eles trabalham e não dão trabalho na casa do Senhor. Tem muita gente por aí colocando até no Facebook e no Instagram que é ungido. Desculpa, querido, quem é ungido ama estar na casa de Deus, quem é ungido ama trabalhar para o Senhor. Tem alguém aqui que tem unção do Espírito e pode se manifestar dando glória? Porém, irmãos, Davi está no campo trabalhando,
E agora sobre aquele que está no campo há uma promessa. E para Deus cumprir a promessa sobre aquele que está no campo, anônimo, Deus vai mexer na estrutura de Israel. Os irmãos aqui em Uruguaiana acreditam em profecia do Espírito Santo? O Espírito Santo fala, irmãos? Você pode levantar a mão direita para cima? Só os que acreditam em profecia? Assim diz o Senhor nesta noite: para que o Senhor cumpra as suas palavras que foram proferidas nesse altar, o Senhor vai mexer na estrutura de Uruguaiana este ano. Deus vai abater soberbos e arrogantes dessa cidade, mas vai dar graça aos que se humilham na sua presença, diz o Senhor aqui nesta noite. Os irmãos confirmam dando glória ao nome do Senhor. Se quiser, anote a data que o servo de barro passou por aqui, porque Deus vai mexer no nariz de gente grande que está dizendo: sou eu que mando. E Deus me trouxe para dizer: não manda coisa nenhuma. Quem manda é o Deus dessa igreja, quem manda é o Deus desse povo. Quantos dão glória porque Deus continua reinando sobre seu povo e sobre os reinos da terra. Vejam, uma guerra é permitida. Os filisteus marcham com seu exército. Eu preciso que você olhe isso aqui. E acampam-se sobre o alto de uma montanha, chamado Pérez ou Espinho. Israel marcha com o exército e acampa sobre o alto de outra montanha, chamado Boaz ou Luz. Entre eles ficou um vale. Neste vale apresentava-se o guerreiro filisteus, e ele gritava: dá-me um homem para que lute comigo aqui no vale. Se eu derrotá-lo em batalha, todo o exército de Israel e todo Israel servirão aos filisteus. Mas se ele me derrotar em batalha aqui no vale, todo o exército dos filisteus e todos os filisteus servirão a Saul e a Israel. E a Bíblia diz que durante 40 dias ninguém se apresentou para a batalha. Quantos dias? Mas a Bíblia diz que passado 40 dias, Jessé chama Davi do campo e diz: meu filho, vai à guerra e traga-me notícias da guerra. Davi, não vá de qualquer maneira. Eu vou te dar um conselho, Davi. Leve grão tostado, leve pão. Davi, escute o conselho do seu pai. Nunca visite quem está trabalhando para Deus de mãos vazias. Pegue o grão tostado, pegue pães, pegue queijo, pegue vinho. Davi obedece seu pai e vai à guerra. Chegando lá, ele entrega o vinho e o queijo ao capitão da guarda. Ele tem acesso e graça e vai até as guarnições. Chegando lá, ele entrega o grão tostado e os pães e pergunta aos irmãos: como vai a guerra? Papai quer saber notícias da guerra. Quando Davi está conversando com seus irmãos, olhe para mim, sai uma conversa atrás de Davi, porque o rei tinha acabado de assinar um edito real, dizendo que o homem que derrotasse o guerreiro filisteu que afrontava o exército de Israel, o rei daria sua filha mais velha em casamento, o homem se tornaria príncipe da nação, e toda a sua casa seria ausentada dos impostos reais. Quando Davi ouviu isso, Davi virou as costas para os irmãos e perguntou aos homens: o que é mesmo que o rei vai fazer? E os homens disseram: o rei vai dar a sua filha mais velha em casamento, o homem vai tornar-se príncipe da nação de Israel, e toda a casa vai ser ausentada dos impostos reais. Davi pergunta pela terceira vez, os homens respondem a mesma palavra. Davi sai diante deles e vai se apresentar diante do rei Saul, dizendo: ó rei, não decaia mais o teu semblante, nem entristeça mais o teu coração. Eis aqui o teu servo, que vai em teu lugar para a guerra. Quando Davi, escute isso aqui, quando Davi disse isso, a Bíblia diz que o rei se levantou e o desprezou diante dos homens que estavam com ele, dizendo-lhe: certamente tu, jovem, não vencerás em batalha, porque este que está afrontando o exército de Israel é um homem experiente na guerra, e já venceu muitas batalhas desde a sua meninice. Certamente tu não vencerás em batalha. Davi ouviu tudo que o rei havia orientado, olhou na cara dele e disse: ó rei, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai no campo, e quando se levantava um leão para ferir o rebanho, eu feri o leão.
Mas quando o leão se levantava para me ferir e tirar a minha vida, eu partia para cima do leão, agarrava ele pela barba e o feria de morte diante do rebanho do meu pai. Os ursos também se levantaram, ó rei, e eu feri ursos de morte diante do rebanho de meu pai. Assim como Deus entrega leões e ursos na palma da mão dos homens, certamente o Senhor Deus o entregará na palma da minha mão nesse dia. Quando Davi usou esse argumento, o rei não teve opção e permitiu que Davi fosse à guerra, mandou vestir-lhe com as suas armaduras reais, mas Davi não sabia usar aquilo, irmãos. E quando Davi saiu da presença do rei, ele se despojou das armaduras reais, pegou seu cajadinho de pastor, 5 pedrinhas na beira do riacho, e isso aqui é só para quem gosta de Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que Davi apressou-se para o confronto. Irmãos, ele estava com vontade naquele dia, irmãos. E quando Davi vem descendo, escute isso aqui, irmãos, quando Davi vem descendo apressadamente ao encontro de Golias, Golias se levantou, avistou Davi, olhou para Davi, olhou para o exército e gritou para o exército dizendo: eu pedi um homem para a guerra e vocês me enviaram uma criança. Certamente eu matarei diante dos seus olhos e entregarei a sua carne às bestas feras e às aves dos céus nesse dia. Davi ouviu lá de cima e respondeu: hoje você se levantou com espadas e escudos, mas eu me levantei em nome do Senhor dos exércitos, e hoje todas as nações da terra saberão que há Deus em Israel, e todos os exércitos saberão que do Senhor é a guerra, porque Deus não vence guerra com espadas e escudos, mas Deus vence a guerra pelo poder da sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. E com uma só pedrinha, irmãos, ele derrubou Golias. Como Davi não tem uma espada, ele foi e pegou a própria espada de Golias. Eu penso, pastor Leandro, que ela não tinha corte, porque enquanto Davi está cortando o pescoço de Golias com a sua própria espada, lá em cima da montanha, Abner está conversando com Saul. Quem é o Abner? Abner é o capitão do exército de Israel. E Saul está dizendo assim: Abner, como que é o nome desse jovem que está na guerra, Abner? E Abner se levanta e disse: vive o Senhor eternamente, e vive o rei, que o seu nome eu não sei, mas o Senhor Deus está com ele na guerra. Porque mais importante do que nome de homens é saber se Deus está conosco na guerra. E se Deus está conosco aqui nesta noite, tem vitória para a tua casa e tem vitória para a tua família. Você concorda que Deus está em nosso meio? A Bíblia diz que Abner desce no vale, irmãos, convida Davi para ir à tenda de Saul. Ele vai com a cabeça de Golias debaixo do braço. Quando ele entra na tenda, o rei se levanta e pergunta: qual é o seu nome, jovem? Ele diz: Davi, teu servo, meu senhor. E entrega a cabeça de Golias nas mãos de Saul. E a Bíblia diz que a partir desse dia, Davi não foi permitido mais voltar para sua casa, mas foi inserido nos exércitos de Israel. Olhe para mim, enquanto o rei está falando, na porta, na direita, está o príncipe Jonatas. E enquanto Saul falava, a Bíblia diz que o coração de Jonatas ama Davi como seu próprio irmão, como um irmão de sangue. Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, Davi passaria por muitos vales e muitas perseguições, mas antes dos vales e das perseguições, Deus sempre levanta um amigo para estar ao nosso lado. Levante a mão que eu tenho uma palavra do Espírito Santo para uma irmã que está aqui. Nesse vale que você entrou, irmã, você não está sozinha. O Espírito Santo já levantou intercessores que fazem menção do teu nome na presença do Senhor, e haverá vitória no vale, diz o Senhor aqui nesta noite, porque eu sou livramento para quem teme o meu nome. Quantos recebem o livramento de Deus? Se manifeste dando glória ao nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi entrava e saía diante do exército com humildade e prudência, porque o texto diz: porque Deus era com ele. Porque enquanto nós formos humildes, irmãos, o Senhor Deus tem prazer em andar conosco aqui na terra. Mas no dia em que o nosso nariz empinar
e nós se tornarmos inchados por causa de um dom que recebemos e nem merecíamos, o dom do Espírito Santo, e se tornarmos arrogantes, o Senhor se afasta de nós, e nós passamos a andar sozinhos sem a presença dEle. Mas enquanto houver humildade, tem presença de Deus aqui nessa terra. Tem alguém humilde aqui para reconhecer que grande é só Deus aqui nesta noite? Pois bem, irmãos, faltava um dia para a festa da lua nova. Quantos dias? Você pensou que eu perdi a mensagem, né, irmãos? Mas eu cheguei lá. Faltava quantos dias? O melhor amigo de Davi, o príncipe Jonatas, escute isso, encontrou-se com ele e disse: é amanhã, Davi. Eu acabei de passar no palácio, a mesa está pronta, as cadeiras, tem uma reservada para você, teu nome está lá, amigo. Eu sei das tuas renúncias, eu sei de onde você saiu, meu amigo. Eu estou te acompanhando desde o princípio. Eu sou testemunha do seu trabalho. Mas eu tenho uma notícia para você, amigo. Amanhã a tua cadeira vai estar vazia. Você não vai sentar-se na cadeira de honra. Não porque Davi não merecia, não porque Davi não queria, ele merecia e queria, mas ele não poderia se sentar na cadeira, porque tinha alguém com inveja e ciúmes da maneira como Davi estava servindo ao Senhor, e por causa do ciúme e da inveja, ele seria impossibilitado de sentar-se na cadeira de honra. Pastor André, que mensagem esquisita que o senhor veio pregar aqui no domingo de frio de Uruguaiana. O senhor viajou 1000 quilômetros para pregar uma mensagem tão esquisita. Que mensagem é essa, pastor? Essa é a história da Assembleia de Deus de Uruguaiana, e a história de uma igreja que foi construída através da renúncia e do trabalho dos fiéis do Senhor, que renunciaram tudo ao longo dos anos para que a igreja chegasse até aqui, mas a maioria deles não se sentaram em cadeiras de honra, porque pessoas não aceitaram a sua maneira fiel de servir a Deus. E agora Davi, irmãos, escute isso, Davi, enquanto está acontecendo a festa da lua nova, ele está saindo do palácio indo em direção à caverna de Adulão, e Davi vai ter que tomar uma decisão na sua vida, e essa decisão vai nortear o seu futuro, porque agora Davi está sozinho. Deus tirou os amigos de perto de Davi, Deus tirou as mulheres que gritavam: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Deus tirou o amor do exército sobre Davi. A família de Davi não estava no caminho à caverna de Adulão, sozinho, porque tem decisões que só eu posso tomar diante de Deus, tem decisões que só você pode tomar diante de Deus. A tua família não pode decidir por você. Tem momentos que é só você e Deus para decidir, e Davi, ele vai tomar uma decisão, e ele só tem duas opções: ou Davi abaixa a cabeça e desiste das promessas de Deus na sua vida por falta de aplausos humanos e reconhecimentos humanos, ou Davi levanta a cabeça e acredita que Deus está acima dos homens e vai cumprir as promessas na sua vida. Eu sei o que eu vim pregar aqui nesta noite. Tem pessoas aqui em nosso meio com talentos extraordinários do Espírito Santo. Tem gente aqui que recebeu talentos que outros estão orando e chorando e pedindo para Deus e não receberam, mas você recebeu.
porém está aí de braços cruzados e não está fazendo nada para o reino de Deus. E aí Deus me traz lá do Paraná para te perguntar: até quando vai continuar desse jeito? Aí você levanta a sua voz e diz: mas ninguém reconhece o que eu faço, ninguém aplaude o meu trabalho. E Deus me trouxe aqui para te perguntar: você trabalha para homens ou você trabalha para o Deus que te chamou na sua presença? E Deus quer que alguém tome uma decisão aqui nesta noite, e a sua decisão vai mudar a história do seu futuro. Se você quiser passar o resto da tua vida de cabeça baixa, de beição comprido e reclamando porque alguém não te aplaude, Deus respeita a tua decisão. Mas se alguém aqui nesta noite decidir levantar a cabeça e dizer: eu vou trabalhar, eu vou lutar pelas promessas de Deus na minha vida, não vai ter exército que vai permanecer de pé diante da tua face, porque o próprio Deus vai na tua frente, colocando eles por terra. Mas é você que vai decidir aqui nesta noite. Quem está entendendo o que Deus está falando? É noite de decisão aqui na presença do Senhor. Olhe para mim, irmãos, eu fui porteiro da casa do Senhor durante 4 anos, a família mais pobre da cidade. Eu fiquei 4 anos na porta, andando de botina e de terno, porque eu não tinha dinheiro para comprar um sapato. E muita gente me humilhou na porta da igreja, dizendo: você nunca vai ser nada, você é pobre, você não tem condições, a sua mãe é faxineira, ganha um salário por mês, não tem condição nem de dar uma Bíblia de estudo. Mas eu fechei o meu ouvido para esse tipo de gente e abri o meu ouvido para a voz do Espírito Santo, que me dizia: eu tenho uma chamada na tua vida, ser fiel, ser fiel, ser fiel e persistente, porque eu vou cumprir promessas. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? É uma noite de decisão para alguém, e eu só tenho 1 minuto para fazer uma oração aqui nesta noite, e eu vou orar por pessoas que vão se levantar do seu lugar, vão vir aqui na frente e declarar diante de Deus: eu nunca mais vou desistir das promessas de Deus na minha vida, custe o que custar, eu vou trabalhar, eu vou perseverar, mas eu vou viver promessas de Deus. Se existe alguém que ouviu a voz do Espírito Santo, eu te espero aqui na frente do altar, e eu vou orar, porque eu sei o que Deus vai entregar aqui nesta noite, irmãos. E o que Deus vai entregar, o mundo não pode te dar, somente Deus pode te entregar aqui nesta noite. Eu posso orar, pastor Leandro? O senhor me dá a permissão? O anjo da igreja já me deu a permissão, eu te espero aqui. Não vou insistir 2 vezes, irmão, porque eu sei o que Deus falou aqui nesta noite. Elemassou venevia falavassou becantiocou lemanagasou bicalavasebe andelovanavassobria elemidácia mantecou managassou bicalamassébria. Está na hora, irmãos, de viver o propósito de Deus na sua vida. Está na hora de trabalhar para o Senhor. Está na hora de procurar o pastor Leandro e dizer: pastor, eu tenho uma chamada de Deus na minha vida, nem que seja para começar lavando o banheiro, mas eu tenho uma chamada de Deus na minha vida, e eu vou viver o propósito que Deus tem para mim. Deus vai abençoar a sua vida. Deus te quer trabalhando, usando os talentos do Espírito Santo. Senhor Deus, eu quero pedir nessa noite que o Senhor renove os teus filhos que vieram à frente, renova os talentos, os dons do Espírito Santo aqui nesta noite. Toca, Espírito Santo de Deus, toca na vida deles. Pastor Gilmar, vem aqui fazer esta oração, pastor, orar por renovação. Pessoas vão ser renovadas aqui nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, continue no propósito de Deus. Ouvimos a voz do Espírito Santo através da palavra. Através da palavra o Senhor falou conosco aqui essa noite.
E quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo fala à igreja. Oh, Naramanda Rabagai. Vai tocando aos corações, Senhor. Vai tocando, Jesus, em cada família, na vida de cada casal que aqui está. Senhor, nessa noite, há propósito novo aqui, Senhor, no coração dos teus filhos. Senhor, toca agora, Jesus. Vai tocando neste homem, nesta mulher. Vai tocando nesse homem, nesta mulher, essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Levanta um exército, Senhor, aleluia, um exército de homens e mulheres decidido a pagar o preço, decidido, Senhor, a não recuar, Senhor, das suas promessas que o Senhor tem, Senhor, com esta igreja e com a vida dos teus filhos aqui nessa noite. Vai tocando, Espírito Santo, vai curando pessoas que estão enfermas, vai tocando, Senhor, nesta noite, vai quebrando barreira, vai rompendo barreira nessa noite, Senhor. Tira a inquietação do coração desse homem e dessa mulher. Tira a inquietação, Senhor, e que teu Espírito Santo repose em cada vida, em cada coração aqui nessa noite. Ó Senhor, receba na tua presença o renovo, Senhor, do coração dos teus filhos, aqueles que estão renovando um novo propósito contigo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, arranca todo desânimo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, tu és o que renova, tu és o que renova, Espírito Santo, tu és o que renova, Espírito Santo, tu és o que renova o coração dos teus filhos. Oh, Ramando Narabagaia, em nome de Jesus Cristo, aquele que está fazendo novas decisões, Senhor, receba na tua presença. E nós cremos nessa noite que a tua palavra falou aos corações, Senhor. Oh, glória ao teu nome. Oh, Senhor, essa pessoa que estava ferida, coração ferido, deita o azeite ao coração, Senhor. Vai curando, Senhor, as sequelas, as cicatrizes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, aqui nesta noite, para a glória, para a honra, para louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. O Santo do Santo, fica aqui, irmão, fica aqui um pouquinho. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Fique aqui na frente. Fique aqui comigo. Deixa eu falar algo do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que se levantaram aqui na frente. A cadeira que Saul prometeu, ele cumpriu, sim ou não? Digam todos, não. Toda a igreja diga não. Vou perguntar, vocês respondem. A cadeira que Saul prometeu, ele cumpriu, sim ou não? Deixa eu ler um texto para vocês. Em 1 Samuel capítulo 5, versículo 4, que diz assim: era Davi da idade de 30 anos, quando sentou-se sobre o trono de Israel e reinou sobre o povo de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que tem coisas que homens não cumprem, mas o que Deus te prometeu vai cumprir-se para a glória do seu nome. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Leandro, com muito temor do Espírito Santo, muito temor pelo que eu vou dizer, mas tem pessoas aqui na igreja que precisa voltar a trabalhar, que precisa procurar o pastor ainda essa semana e dizer: pastor Leandro, eu tenho uma chamada de Deus, pastor. Em algum momento eu não fui valorizado e eu me entristeci, mas eu estou aqui do teu lado, meu líder,
para trabalhar e produzir até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos se ocupar na obra de Deus, vamos trabalhar. Deus não precisa enviar obreiros de fora. Tem gente com talentos aqui, tem gente com dons do Espírito Santo. Você só precisa se ocupar na obra do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vou fazer a última oração e os irmãos vão louvar um louvor de adoração a Deus. Mana folga, mana folga, mana soube cante com manácia. Se alguém estiver vendo esse mistério aqui na igreja, pode subir aqui no altar para falar, porque tem um mistério aqui, irmãos. Eu vejo ferramentas de ouro descendo sobre a igreja. Vai haver capacidade do Espírito Santo para a sua vida. Os céus estão capacitando pessoas aqui nesta noite que se levantaram para trabalhar para o Senhor. E nós vamos orar agora ao nosso Deus. Você vai sentir o testemunho em você, o óleo do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Você vai sentir a presença dele. Espírito do Deus vivo, eu entreguei a palavra que o Senhor falou ao meu coração, Senhor, e eu ministrei para que os teus filhos tomassem uma decisão na sua presença. E se levantaram homens e mulheres aqui nesta noite com desejo de trabalhar na tua obra. Confirma sobre eles esta autoridade e esse revestimento do Espírito Santo, porque nós vamos produzir muito fruto até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Toca nos teus filhos e confirma agora, Senhor, confirma agora sobre eles. Eu peço essa bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja adorando a Deus pela palavra que nós recebemos nesta noite. Levante a sua voz em adoração e gratidão a Deus. Remana sumene vanda kamanda labashai. A minha glória é fazer para que tu cresça. Serafins que cobre o rosto ante a ti. Toda a igreja adore ao Senhor pela palavra. Escondo o rosto para que vejam tua face e que diminua para que tu cresças, mais e mais. Adore. Santo dos santos, a fumaça mesmo.